Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você deve ter visto que nas últimas semanas aconteceram as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, a principal análise política é que a gente assistiu uma grande vitória do Centrão. E, ao mesmo tempo, uma grande vitória da corrupção e da troca de interesses. Mas de onde que veio o Centrão? E seria ele a causa da corrupção no Brasil? Antes de eu seguir, já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, não esqueçam que a gente está fazendo sorteio aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem e verem como participar. E não esquecer também que essa sexta-feira, dia 12, aniversário de 1 ano do Direto do Forno, eu farei uma live especial a respeito de como é fazer história pública nas redes sociais. Vai estar muito legal, não deixe de conferir. E também aqui embaixo estão tantas referências para esse vídeo, quanto também as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde eu estou fazendo complementos para os vídeos da semana e também colunas diárias sobre assuntos relevantes para o Brasil, entre história e política. Segue lá! E agora, galera, chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. Antes de eu falar do Centrão propriamente dito, eu vou falar um pouco de como funciona a política do Brasil. E para isso eu recorro a um autor, sociólogo e cientista político chamado Sérgio Abranches, que no seu artigo Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro, vai cunhar esse termo que tanto explica como é que funciona a dinâmica política brasileira, o grande presidencialismo de coalizão. O Abranches está escrevendo esse artigo durante as disputas políticas da Assembleia Constituinte de 87 e 88, que fariam a nossa Constituição. E esse artigo já vai começar a descrever como é que essas negociações implicariam em um sistema institucional para a nossa política. Institucional, eu falando das instituições políticas, os poderes, as leis, os regimes que estamos construindo para tentar dar forma à nossa política. E o Abranches começa falando que o Brasil, naquelas negociações, já tem uma grande jabuticaba. Nós estávamos misturando um executivo representado pelo presidente da República com amplos poderes, por exemplo, medida provisória, um grande poder em selecionar os orçamentos que seriam votados, uma grande representação simbólica, junto a um legislativo também muito atuante, que, por sua vez, para um presidente manter o seu governo, ele precisaria governar sempre com coalizões aliadas. Essas coalizões não seriam formuladas apenas por coesão ideológica. Envolveriam também negociação de cargos, negociações de verbas, também uma grande atenção para determinadas áreas do Brasil. E o Abranches fala que isso acontece porque o Brasil é um país de dimensões continentais e também muito desigual. Dessa forma, a única maneira que a gente vai ter para ter uma negociação política com representantes do povo que estão desde Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Sul, é manifestando com esses representantes os interesses daquelas populações. Dessa forma, o representante de alguém não é simplesmente um cara levando uma ideologia, mas sim, ele está fazendo sua base eleitoral ter voz ali naquela discussão. E para isso, ele quer dinheiro para construir uma unidade de saúde, uma escola, comprar uma ambulância. Então, no Brasil, essas coalizões, por causa das nossas próprias questões sociais e culturais, estão muito permeadas por meio de troca de interesses, por troca de verbas, por troca de indicações. Então, é esse o presidencialismo de coalizão que nós teríamos no Brasil. E essa disputa política envolve justamente o nascimento do Centrão, presente na Assembleia Constituinte de 1987, que nada mais era do que a união de 5 partidos, principalmente. O PFL, o PL, o PDS, o PTB e o PDC, algumas partes também do PMDB, que queriam, dessa forma, formular um centro coeso para que as suas bases tivessem os interesses atendidos e também algumas preocupações ideológicas, fazendo frente principalmente a versões e opiniões mais progressistas que esses deputados achavam que era muito encabeçada, como por exemplo, pelo PDT de Brizola, pelo PT de Lula, pelo PMDB puxado pelas alas mais progressistas de Ulisses Guimarães. Então o Centrão vai ser essa frente que tenta ser coesa justamente para fazer voz a esses setores da sociedade. Os participantes do Centrão se caracterizavam muito por ser deputados de bases mais distantes, que não tinham tanta voz sozinhos, precisando dessa forma se unir.
Tinha uma base conservadora que queriam alguns costumes morais mais controlados, defendiam um presidencialismo mais forte e, no caso, vão apoiar bastante o governo Sarney. E eles não vão ser centristas por excelência, mas sim, esse nome será dado porque eles são a junção de muitas frentes conservadoras que acabam se unindo para ter voz nessas participações do texto constitucional, na discussão que vai ter sobre o orçamento, em como o poder vai ser exercido. Não à toa, o Centrão vai ser vital, por exemplo, para definir que os presidentes da nova república tenham mandatos de 5 anos, inclusive José Sarney, que naquele momento tinha uma grande discussão se ele iria governar 6 anos, 5 ou 4 anos. Então é muito interessante ver que o Centrão está fazendo de fato essa participação no jogo político como ele foi desenhado. Eles foram buscar maioria para passarem em si as suas medidas, que por si só também tinham todo o seu fundo ideológico, um pouco mais conservador, um pouco mais de senso comum, lutando para ter participação no regime orçamentário, lutando para ter bases isoladas, participando das discussões legislativas. E conforme acontece o governo Sarney e a Constituição é promulgada, o Centrão vai perdendo força, tal qual o José Sarney também vai perdendo apoio, e até as eleições de 1989 nós vamos ter uma separação total dessas forças que se constituíam como Centrão. O Centrão vai começar a ficar cada vez mais forte a partir do governo Dilma Rousseff. Até porque o Centrão, como eu disse, tem essa base mais conservadora de partidos que têm uma preocupação maior com regras morais, costumes e também querem mais atenção e negociação para com o executivo, para, como eu disse, ter as suas bases bem fundamentadas, com indicações, com orçamento, com presença na política nacional. Então esses partidos, que agora, a partir desse governo Dilma, serão o PP, serão o PTB, serão o PR, que agora é o Republicanos, o Solidariedade, entre vários outros, vão se constituir como força cada vez mais independente, até porque a Dilma tinha uma fama de não saber negociar tanto com os membros do Legislativo, e dessa forma vão fazer muita força política contra o governo dela, o que é muito bem representado pela eleição de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados em 2015, que será depois o principal articulador, junto a outras forças, claro, do impeachment da presidente Dilma. Principalmente porque eles entenderam bem, na minha visão, como é que funciona esse jogo e que, se organizar nesse bloco suprapartidário, mas com uma base conservadora, eles iriam conseguir, dessa forma, projeção nacional e também participações orçamentárias e indicações para bases eleitorais que normalmente não conseguiriam espaço na política nacional. Então, a gente vê que eles estão se organizando, tanto nessa questão de costumes, quanto por interesses das suas bases eleitorais e, por que não, próprios, porque a corrupção também tem que ser considerada. Porém, com o governo Bolsonaro, a gente teve um cenário interessante. No primeiro momento, o Bolsonaro não quis negociar com eles e acabou não passando muitas reformas, ou, quando acabava tendo algumas passando, foi por interesse da liderança também do Rodrigo Maia. Mas, ao mesmo tempo, agora, entendendo essas preocupações com o Legislativo, entendendo que para as reformas passarem tem que ter muita votação, muito voto, até porque muitas reformas querem mexer na Constituição, nós estamos assistindo Bolsonaro cada vez mais se articular com as lideranças do Congresso e também com o Centrão. Não à toa, ele irá, sim, apoiar Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, e também apoiará o Rodrigo Pacheco no Senado. E é isso, galera. Mas a atenção que eu chamo aqui é que o Centrão da década de 80, por mais que tenha algumas bases, como por exemplo, essa tensão das bases eleitorais ou a base conservadora, não são exatamente o mesmo Centrão que a gente tem no Brasil nos anos 90, nos anos 2000 e nos anos 10. As coisas mudam e a gente pode falar de fato num recrudescimento de um novo Centrão com práticas semelhantes àquele lá da década de 80, muito recentemente, principalmente a partir de 2014, eu diria. E tem que entender bem os partidos que fazem parte, quais são as noções e razões desse novo Centrão existir agora. Então é muito bom a gente entender que existem diferenças no termo na história e que cada um tem suas particularidades e por isso são muito interessantes. E também ajuda a gente a entender que não é porque a pessoa faz política e coloca interesses de bases eleitorais na política nacional que isso faz dela corrupta. Democracia, gente, é isso. O problema é quando essas negociações, da forma que são construídas, abrem margem para práticas muito erradas. E para isso, a gente tem que fortalecer as instituições, a transparência e os modos de controle.
além de apoiar também partidos que estão nessa busca por renovação política, tanto à direita quanto à esquerda. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e também eu vejo vocês na quinta-feira. Até lá!